Quem gostar do nosso trabalho, beleza. E quem não gostar... Vai pra puta que pariu. Não. Vai pra puta que pariu. Não. É pra puta que pariu mesmo, pô. Não é pra ficar, não. Não é assim. É claro que sim. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Atenção, família, eu vou colocar na tela para vocês as palavras do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, quando ele falou sobre a chegada de Ronaldo na Toca da Raposa. Quando foi perguntado para ele como é que você pretendia pagar os vencimentos daqueles atletas que foram contratados no mês de dezembro, atletas que maior parte deles foram dispensados pelo Ronaldo após a sua chegada, né? Aquele choque de administração. E o Sérgio Rodrigues deu uma resposta bem interessante. Eu vou colocar na tela para vocês e depois vou pontuar com o meu comentário. Se liga só nas palavras do Sérgio Santos Rodrigues. De 2021 ali, acertou a contratação de alguns jogadores e esses são Jailson, Fernando Neto, o Pará, que inclusive você citou agora há pouco esses jogadores que não ficaram no Cruzeiro após a chegada do Ronaldo. E a própria comissão dele chegou a falar que o contrato desses atletas era elevado, inclusive o Cruzeiro fez uma renegociação salarial com alguns outros, o próprio Maicon, o Edu. Queria saber se de fato esses contratos, os salários eram elevados e como é que o Cruzeiro pretendia continuar com esses jogadores para 2022, considerando que a própria comissão do Ronaldo falou que esses salários eram exorbitantes, considerando a situação do clube. Acho que a segunda pergunta eu já respondi antes, né? Porque a gente pretendia captar o dinheiro nas conversas que a gente estava levando com algumas pessoas do meio do futebol, já considerando a SAF, né? Não considerando, para deixar claro, porque senão daqui a pouco vão falar que você está vendendo percentual de jogador que é proibido. Não, tem nada a ver. Era através do instrumento da SAF que a gente estava pretendendo fazer essa captação. Essa questão de ser elevado é muito simples. Eu acho que era um padrão de mercado e que, obviamente, quem vinha para o Cruzeiro, sabendo que a gente estava com problema às vezes de salário atrasado, etc e tal, queria também receber um pouco mais por causa desse risco. E acho normal que quando você vem um investidor que tem dinheiro que garante estabilidade, que você abra mão para continuar. Então é um caminho normal. Muitas vezes já me questionaram isso também, até na por que o Ronaldo conseguiu abaixar o salário? Foi porque ele é o Ronaldo, eu sou o Sérgio, é simples, eu não preciso de muita mágica para isso. Né? Volta o mesmo exemplo que eu dou. Você vai vender seu carro para um cara inadimplente, você vai querer mais garantias ou receber mais. Você vai vender para alguém que paga em dia, que tem, né, consegue ter esse fluxo financeiro, você aceita fazer por menos, né? Então, assim, agora, tudo na vida também, eu acho interessante porque também muita gente fala disso, eu só lembro dos que foram embora, mas não lembro dos que estão aí, que todo mundo gosta, que a gente trouxe de volta a preços excelentes. Família, na minha cabeça, o que eu entendi é que se o Cruzeiro fosse lá contratar um jogador como o Sérgio Rodrigues, ele iria querer receber do Cruzeiro uns 200 mil mensais. Se fosse o Ronaldo lá chegando com a credibilidade de pagamento em dia, aí o vencimento seria muito menor. Poderia contratar um jogador de 200 por 50 mil. E foi o que foi feito nessa temporada. Jogadores que recebiam 150, 200 mil na primeira divisão receberam a oportunidade de vir para a Toca da Raposa, com um projeto assinado simplesmente pelo Ronaldo Fenômeno. E ele fala muito bem, o cara tem credibilidade. É um cara que chega com o papo de arrumar a casa, de colocar uma administração responsável. Agora, temos que admitir que foi um pouco de imprudência, né? Por quê? Porque era um vencimento muito alto, sem um recurso para fazer o pagamento no início do ano. O que o Sérgio pretendia? Pedir um empréstimo? O que ele pretendia? Vender para um investidor bilionário que fosse colocar muita grana no Cruzeiro? É o que parece no momento. Essas foram as palavras do Sérgio Rodrigues em entrevista à galera do Super Esporte de Minas Gerais e eu prometo em breve trazer mais cortes desta entrevista aqui para vocês. Seguinte, família, o nosso treinador Paulo Pezzolano deu a letra, falou que o atual elenco do Cruzeiro brigaria para não cair na primeira divisão. Eu ainda acho que tem elencos piores do que o Cruzeiro se for comparar com a primeira divisão. Nós não ficaríamos atrás de Avaí, Cuiabá, Juventude.
essa galera aí que tá brigando pra não cair. Eu vejo o nosso elenco com mais qualidade do que eles. E agora eu vou colocar aqui para vocês ouvirem as palavras do treinador Paulo Pezzolano. Olha só, ele deu entrevista à TV Globo Esporte e falou as seguintes palavras, abre aspas: sinceramente, lutaríamos para não rebaixar com o time atual. Todos somos consistentes que na primeira divisão precisamos de jogadores de mais qualidade para somar ao grupo que temos. E eu gostaria de destacar as palavras dele, por quê? Porque muitos treinadores, quando sobem, mantêm a base do time, chega lá na primeira divisão e começa a fazer um monte de contratação. O Paulo Pezzolano já avisa desde já, tem que focar na Série B e depois do ano que vem começar o planejamento para a primeira divisão. Até porque nós sabemos que tem peças que estão no nosso elenco que não aguenta o tranco. Por exemplo, a gente vê ali nosso trio defensivo, na minha opinião, aguenta o tranco da primeira divisão. Aí a gente puxa para a lateral esquerda, não sabemos se o Bidu aguenta o tranco de uma primeira divisão. Na lateral direita, não sabemos, por exemplo, se o Giovani Jesus vai aguentar o tranco. Na segunda divisão, ele é titular. Na primeira, a gente ainda não sabe. Agora, um exemplo claro, Rômulo. Você acha que o Rômulo vai aguentar a primeira divisão? Você acha que o Rômulo pode ser uma peça importante para nós? Você acha que o Pablo Siles vai aguentar a primeira divisão se a segunda divisão ele já tem um pouco de dificuldade? Você acha que o Rodolfo vai agregar com o Cruzeiro no ano que vem? Você acha que essas peças podem agregar com o Cruzeiro? Então, com certeza, no final do ano vai ter uma reformulação. E eu gosto das palavras de Pezzolano porque não coloca no Cruzeiro nenhum tipo de conforto. Ele sempre está tentando melhorar, ele sempre está tentando crescer. E é por isso que ele foi escolhido pelo nosso comandante, que é o Ronaldo. Pezzolano, não tenho dúvidas alguma que você é o nome certo para estar conosco no ano que vem. Olha só, família, o zagueiro Eduardo Brock passou por um momento, podemos dizer assim, chato pra caramba. Isso porque ele e a sua família foi ameaçado por algumas pessoas nas redes sociais. A galera tem que entender que rede social não é terra de ninguém. E esse tipo de ameaça pode causar em cadeia da mesma maneira. E eu fiquei sabendo que não foi só o Eduardo Brock. O zagueiro Lucas Oliveira do Cruzeiro também tem recebido algumas ameaças. O Eduardo Brock pediu a ajuda da nação para identificar aquela pessoa, ela foi identificada e foi levado o caso para a polícia. Isso mesmo, aquele covarde que teve a coragem de ameaçar as pessoas próximas ao Eduardo Brock, ameaçar as crianças do Eduardo Brock, cara, sabe o que eu acho sobre isso? Isso é falta de uma bela de uma surra neste cara para ver se ele aprende, fazendo ameaça para os filhos do atleta do Cruzeiro. Este assunto vai ser tratado na polícia, o Eduardo Brock lidou com isso da melhor maneira possível e agora a gente deixa na mão das autoridades para que tomem as devidas consequências para essas pessoas que estão fazendo esses atos. Fiquei sabendo que aconteceu o mesmo com o Lucas Oliveira, mas o caso do Eduardo Brock já se tornou mais público e é mais fácil falar sobre este assunto.